Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma análise dos fatos, começando a edição desta segunda-feira, 10 de julho de 2023. Oi, Felipe, boa tarde. Salve, salve, Raizen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo para mais uma semana cheia de trabalho. E vamos aos destaques do dia. A inclusão de mais setores com descontos de impostos pode jogar para cima a alíquota padrão da reforma tributária, inicialmente prevista em 25%, mas ainda indefinida. Morre em São Paulo a palmeirense Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa em uma confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo no sábado. O desabamento de mais um prédio em Pernambuco, a gente traz esse destaque também, e ainda a preocupação de condomínios paulistanos com os bandidos disfarçados de policiais. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Um dos pontos cruciais da reforma tributária segue em aberto e ficou ainda mais nebuloso após as negociações políticas na Câmara dos Deputados. Qual será a alíquota padrão do novo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA? No momento da reforma tributária, no modelo da reforma tributária aprovado pela Câmara, o ideal seria que o IVA, que vai substituir 5 impostos diferentes, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, tivesse uma alíquota só para todos os produtos e serviços. Isso significaria que o processo evitaria qualquer distorção, facilitando todo o andamento da reforma. Mas desde o início já se sabia que isso não seria possível. Alguns produtos e serviços teriam de ter um tratamento diferenciado, saúde e educação, por exemplo. Mas nas negociações para aprovação do projeto apareceram muito mais exceções. E, além disso, o desconto em relação à alíquota padrão, projetado em 50%, para esses setores acabou ficando ainda maior, em 60%. Com muito mais produtos e serviços pagando menos imposto, como a cesta básica que vai ter a alíquota zerada, os outros itens terão de pagar mais para não derrubar a arrecadação. As estimativas iniciais eram de que a alíquota básica ficaria em torno de 25%. Agora, a expectativa é que seja maior do que isso. O número virou até uma incógnita. Entre os países que adotam o IVA, a maior alíquota é a da Hungria, com 27%. Esse era o patamar usado como referência pelo Ministério da Fazenda antes da criação de tantas exceções. Ao Estadão, o secretário executivo da reforma, Bernard Api, admite que os tratamentos diferenciados puxam a alíquota padrão do IVA para cima, mas destaca que a reforma reduzirá sua negação e que isso freia a alta do novo imposto. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo não vai esperar a conclusão da tramitação da reforma tributária sobre os impostos de consumo para enviar a segunda fase da mudança, que é sobre renda. Ele disse em entrevista ao podcast O Assunto que a nova fase da tributária precisa ir ao Congresso ao mesmo tempo que o projeto de orçamento. Confirmou que se encontrará com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na manhã desta terça, para discutir a reforma tributária. Segundo Haddad, o objetivo da reforma não é aumentar impostos, mas melhorar a economia e, com isso, gerar mais crescimento econômico para aumentar a arrecadação. Bom, é um monte de puxadinho que vai sendo feito e depois, no final, ninguém sabe exatamente o que vai sair daí. Então, naqueles 25% de alíquota estimados pelo governo, já se falava em 9% para a União, 14% para os estados, 2% para os municípios. O governo a União, na verdade, já mandou projeto para dizer que precisa de 12%, então aí já seriam 28%, está todo mundo chutando, como dizem, inclusive os entrevistados, na matéria bastante detalhada e muito bem feita do Estadão. Então você criou ali 9 grupos de serviços e mercadorias com alíquota reduzida, né? Serviços de educação, saúde, transporte coletivo, produtos, insumos agropecuários, alimentos e atividades desportivas. Isso inclui, por exemplo, o futebol. Ainda não está muito claro por que você tem essa atividade incluída por aí, né? E no final os deputados ainda ampliaram a imunidade tributária das igrejas, naquela emenda lá que foi apelidada de cavalo de Troia, que é algo que os políticos gostam muito de fazer, que é agradar a esses setores que rendem muitos votos para eles.
né? E você tem, evidentemente, representantes ali sempre fazendo um lobby para conseguir esse tipo de facilidade. Então, assim, esse é um dos motivos pelos quais vários parlamentares, ainda na Câmara dos Deputados, queriam que o texto da proposta, da PEC, da reforma tributária, fosse analisado durante mais tempo, que ficasse para depois do recesso legislativo, que fosse esmiuçado em agosto. Só que no Brasil, quando você tem ali um clima para aprovação, você aprova do jeito que está e depois vai esmiuçando, detalhando, revendo o resto. É um trabalho que os senadores precisarão fazer na chamada Casa Alta do Congresso Nacional. O próprio Sérgio Moro hoje está dando declarações nesse sentido, fazendo diversas críticas aí ao texto, mas não a base da reforma tributária, mostrando que é preciso esmiuçar e rever determinados pontos no Senado Federal. E é bom que isso seja feito, para que haja maior transparência possível, porque já se vai emendar aí na parte da reforma tributária sobre as questões de renda, quando você ainda não tem uma conclusão específica sobre esse caso. É claro que ela é fundamental, a reforma, é claro que ela simplifica, do jeito que está, você já tem diversas vantagens. Agora, é preciso deixar claro exatamente como é que tudo vai ficar. Se você tem muito mais produtos e serviços pagando menos imposto, né, você vai ter outros que exigirão que se pague mais, para não derrubar a arrecadação, porque essa é a alegação do governo, né, que tudo vai ser neutro. Agora, se você tira daqui, você tem que colocar lá e pode haver setores que vão ficar bastante prejudicados, eventualmente indignados, sentindo que os impostos, na verdade, para eles aumentaram. Já existia isso com o setor de serviço, vamos ver como é que vai ficar para os consumidores em geral. Tem uma base ali de alegação, que na parte da esquerda se fala em justiça social, etc., mas você tem uma questão pragmática, que aqueles itens de necessidade básica, como os produtos da cesta básica, que ainda ficaram de ser elencados, produtos de higiene pessoal, a gente está falando, por exemplo, de absorvente, certos produtos aí que as mulheres precisam, de primeira necessidade, tudo isso tem uma lógica de você reduzir os impostos sobre esse tipo de produto. Agora, quando você vai criando outros privilégios, outros puxadinhos para absorver produtos que não são tão de primeira necessidade assim, você pode acabar encarecendo outros produtos, acabar onerando outros setores, e é isso que precisa ser mais bem avaliado, né? Porque há muitos interesses políticos e econômicos em jogo. Na Eldorado, análise dos fatos. 3 dias após o desmoronamento que deixou 14 mortes e 7 feridos num prédio no Grande Recife, na cidade paulista, um prédio comercial desabou nesta segunda-feira no bairro Pina, na zona sul da capital pernambucana. De acordo com o SAMU, desta vez não houve vítimas. O desabamento ocorreu por volta das 10h30 da manhã. O prédio já estava desocupado há mais de um ano, mas era frequentado esporadicamente por funcionários que faziam pequenos reparos. Pois agora, de acordo com a prefeitura, havia uma reforma irregular que estava sendo realizada no edifício, ou seja, não tinha autorização da Secretaria Executiva de Controle Urbano. Então os proprietários não tiveram os nomes divulgados, eles vão ser notificados de acordo com aquilo que está sendo dito para a imprensa. É lamentável. Eu chamei a atenção aqui 3 dias atrás do fato de que aquele imóvel anterior que havia desabado, ele havia sido interditado desde 2010, só que tinha sido reocupado em 2012, e aí veio um novo laudo em 2018, se eu não me engano, reforçando que era para ser interditado, que não poderia viver gente lá, mas ele estava ocupado, e aí desabou. Pessoas morreram, foram 14 mortos e 7 feridos. A imprensa está trazendo aí a história de vida, é uma coisa dramática. As vítimas de um desabamento que morrem nos destroços, namorado abraçado com a namorada, mãe abraçado com 2 filhos, os corpos são encontrados, é uma tragédia, a gente fica triste, oferece solidariedade, condolência às famílias, mas não dá para as pessoas habitarem, e é o poder público que tem que vigiar isso também. Imóveis que não têm estrutura, que não se sustentam. Não dá para ter obra
num local, a obra ela só pode existir para fortalecer aquele imóvel de acordo com aquilo que está previsto em lei, para que ele possa voltar a funcionar corretamente. Agora, se você tem ali reparos eventuais que estão sendo feitos ignorando, eventualmente, porque é o que parece, vamos aguardar as confirmações, a interdição, você está colocando em risco o imóvel e, portanto, a vida das pessoas que passam por ali ou que estão por ali de uma maneira irregular. É muito triste que a gente veja as consequências de uma crônica de morte anunciada, mais uma. Análise dos fatos. O Ministério da Saúde anunciou que irá substituir gradualmente a vacina contra a poliomielite de via oral, a famosa gotinha, pela versão inativada, por injeção nos postos de saúde de todo o Brasil. A repórter Giovana Castro traz mais detalhes. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que vai substituir, a partir do primeiro semestre de 2024, a vacina contra a poliomielite na sua versão oral, a famosa gotinha, pela versão injetada, também conhecida como inativada. Essa vacina injetável contra a polio já é utilizada nas 3 primeiras doses da vacinação contra a doença, que são dadas aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida. Mas agora ela vai valer também para a 4ª dose, que é feita aos 15 meses, e antes era feita com a gotinha. A 5ª dose, dada aos 4 anos de idade, vai deixar de existir, porque 4 doses da vacina injetável já garantem a imunização contra a doença. A pasta justificou que a medida foi tomada depois de uma série de análises epidemiológicas e recomendações internacionais que comprovaram que a versão injetável garante maior segurança e eficácia na imunização. Apesar da mudança, o Ministério deixou claro que esse não vai ser o fim do Zé Gotinha, o mascote que há décadas estampa a campanha de vacinação contra a polio. Ele vai continuar cumprindo seu papel de incentivar a vacinação e marcar presença nas campanhas. Vale lembrar que a poliomielite foi erradicada no Brasil, mas não em outros países. Por isso, é importante proteger as crianças contra a doença. No ano passado, o Brasil não bateu as metas de vacinação e isso é bastante preocupante porque o vírus pode levar à morte e a quadros graves de paralisia. As crianças que completaram já as 3 primeiras doses vão poder já tomar a dose de reforço aos 15 meses na versão injetável. Em resumo, para a gente deixar bastante claro aqui, a vacinação vai começar a funcionar da seguinte forma a partir do ano que vem. Vão ser 4 doses, todas da vacina injetável. A primeira dose aos 2 meses, a segunda aos 4 meses, a terceira aos 6 meses e a 4ª aos 15 meses. As mamães que ainda não vacinaram seus filhos contra a doença, tanto essa, a polio, quanto outras, devem procurar o posto de saúde mais próximo das suas casas. Vale lembrar que as vacinas são seguras, testadas e garantem produção à saúde dos pequenos. Todas as vacinas seguras, testadas, elas são muito bem-vindas. Havia um problema no caso da poliomielite, que foi atribuído, em parte, ao negacionismo bolsonarista, toda essa campanha de desinformação que resultou numa queda da porcentagem de crianças vacinadas contra essa doença no Brasil. Quer dizer, caiu de 98,3% em 2015 para 76,7% em 2022. Então, o Ministério da Saúde, comandado pela Anísia Trindade, que foi presidente da Fiocruz e que está sendo alvo ali de pressão do Centrão, etc., mas era o ponto, como eu falei na semana passada, em que o Lula pretendia fazer um contraste em relação à gestão bolsonarista, ela precisa cuidar para que essas vacinas sejam dadas da forma mais eficaz e prática possível e que esses índices voltem a ser alcançados. É melhor ver o governo atuando nesse sentido do que o governo Lula dizendo que não vai incorporar a vacina contra a dengue no SUS, por exemplo, mesmo com o imunizante japonês já tendo sido aprovado pela Anvisa com 80% de eficácia, porque o governo Lula prefere esperar a vacina do Butantan, que fica disponível a partir de 2025. E aí, não está com pressa? Mas e se as pessoas morrerem de dengue em razão desse privilégio para produtos nacionais?
Então isso gerou uma polêmica aí nas últimas semanas. Agora, você agilizar a vacinação contra a poliomielite, você buscar outros formatos, outros métodos, você tentar correr atrás desse prejuízo causado pelo negacionismo, pela desinformação, aí sim, né? Tomara que o governo acorde, porque senão vai ser cobrado em relação justamente àquilo que tanto retoricamente combateu. Você ouve Análise dos Fatos. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na noite do último sábado uma viatura clonada em um estacionamento no bairro do Limão, na zona norte da capital. Na última segunda-feira também, 2 suspeitos que se passavam por policiais civis foram barrados em um prédio de alto padrão em Moema, na zona sul. Eles foram ao local com uma viatura falsa e falaram que precisavam entrar no edifício para cumprir mandado judicial. Desconfiado, um funcionário disse que acionaria a polícia militar para acompanhar a ação, o que dissuadiu a dupla. Ainda não sabe se o carro apreendido neste fim de semana é o mesmo usado na tentativa de invasão em Moema. Num estacionamento no Limão, foram apreendidos ainda 2 pares de placas veiculares, um carregador para arma 9mm e documentos falsificados. Todo esse material foi encaminhado para a perícia. E uma apuração do repórter Gonçalo Júnior, do Estadão, conta que os novos condomínios do centro de São Paulo já incluíram a preocupação com a segurança na arquitetura dos projetos. Em uma área marcada por saques em mercados e farmácias, além de roubos frequentes pela gangue das bicicletas, os prédios nascem com guaritas blindadas e esconderijos para carros de aplicativos. O centro tem visto uma alta de obras e novos empreendimentos, apesar do espalhamento dos usuários de drogas da Cracolândia e da alta de assaltos nas ruas. Os novos empreendimentos, que atraem público diverso, têm piscinas, espaços gourmet, áreas para pet e academia. Desde janeiro de 2020, são 8.727 novos apartamentos entre R$240 mil e R$500 mil na região, conforme o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis, o Secov. Além dessas, há 7.575 unidades de até 240 mil na esteira do Minha Casa Minha Vida, programa federal que facilita o financiamento de imóveis para famílias de baixa e até agora de média renda. Nos últimos 3 anos, o centro foi o que teve a maior alta de lançamentos, 40% atrás apenas da região oeste, com 90% também, segundo o Secov. A oferta é diversificada, com estúdios compactos de 16 metros quadrados que convivem com apartamentos de 1, 2 e até 3 dormitórios nos mesmos empreendimentos. Os mais amplos giram em torno de 117 metros quadrados. E entre os motivos para escolher a região central, embora não esteja na sua melhor fase, estão custo-benefício, acesso rápido à rede de transporte, ao comércio e a serviços públicos. Outros compradores que aquecem o mercado local são aqueles interessados em ter um imóvel para alugar ou investir. Muitas vezes a iniciativa privada, quando a gente fala de empreendimentos residenciais, comerciais, eventualmente até industriais, ela precisa compensar a falta do poder público. Só que o problema disso é que encarece muitas vezes a construção, você ter todo esse aparato de segurança. Então a gente paga impostos também para a polícia funcionar, para o setor de inteligência funcionar, para que os bandidos sejam identificados, para que os legisladores trabalhem, não em causa própria apenas, não para garantir os próprios privilégios, não para se blindar contra investigadores e juízes, mas para estabelecer leis no país que possam ser aplicadas contra os criminosos e não a favor deles. Então, assim, o cidadão ele já paga altos impostos, muitas vezes ele tem que pagar até mais caro para morar num prédio que tenha toda a segurança, porque os bandidos estão na rua, estão soltos, por causa de toda uma cadeia que facilita a vida deles. Eu quero chamar a atenção para esse funcionário que, desconfiado, disse que acionaria a polícia militar para acompanhar a ação, o que dissuadiu essa dupla aí, que tentou fazer um assalto num prédio de alto padrão em Moema, na zona sul aqui de São Paulo. Parabéns a esse funcionário. O Brasil tem vários heróis anônimos, né? A gente viu outro dia, chamei a atenção aqui, depois o pessoal repercutiu nas redes sociais, que imobilizou um desses delinquentes que invadem escola.
acabam matando crianças, adolescentes, e poderia ter sido um massacre ainda maior se não fosse aquele servidor, aquele funcionário que arriscou a própria vida para imobilizar alguém que poderia ainda matar mais crianças e adolescentes. Então foi uma iniciativa inteligente desse funcionário, nesse caso, desconfiou daquelas pessoas, falou, vou chamar a polícia militar, vou chamar os oficiais de verdade para ver se esses aqui são também. Porque o bandido, ele quer o quê? Ele quer facilidades conquistadas à base de confiança. Por isso que ele se disfarça de policial, para ver se ele vai conseguir maior acesso. Por isso que você tem bandido que, lamentavelmente, se disfarça de entregador aí de aplicativo, de motoboy, para chegar perto das pessoas e roubar e tal, que é para pegar distraído ou para as pessoas eventualmente confiarem. É claro que a gente entende perfeitamente que o motoboy é uma profissão legítima, o entregador é uma profissão legítima, tem muita gente boa, vários que a gente conhece, inclusive, nessas carreiras, e lamentavelmente as pessoas começam a ficar desconfiadas até de pessoas boas porque os bandidos estão se disfarçando. Então o mínimo que a sociedade espera é que o poder público tenha ações de inteligência para prevenir, em primeiro lugar, e para punir depois. E que eles passem um bocado de tempo na prisão, que tomem o devido chá de cadeia. Análise dos fatos. Uma torcedora do Palmeiras morre após ser atingida por uma garrafa em briga antes da partida ali na entrada do Allianz Parque contra o Flamengo no último sábado. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos. Hoje quero falar de notícia triste, a morte de uma torcedora do Palmeiras, Gabriela, de 23 anos. Morreu após uma briga de torcedores no jogo de sábado entre Palmeiras e Flamengo. Toda aquela confusão que a gente acompanhou, o torcedor acompanhou pela televisão, com gás de pimenta, com polícia correndo para lá, correndo para cá, torcedores da mesma forma, paralisou o jogo em 2 ocasiões por causa do gás de pimenta, nos olhos inclusive dos jogadores. Toda aquela confusão estava acontecendo do lado de fora do Allianz Parque, e essa garota de 23 anos, ela recebeu uma garrafada no pescoço, atirada provavelmente por torcedores do Flamengo, foi socorrida com a ambulância que estava dentro do estádio, foi levada para um hospital. A família acompanhou esses 2 dias, fez uma campanha nas redes sociais, inclusive pedindo doação de sangue, mas ela não resistiu e na manhã desta segunda-feira ela morreu. O futebol precisa pôr um ponto final em tudo isso, precisa parar com esse ódio, precisa parar com essa vontade de brigar em todas as partidas. Está todo mundo falando isso no futebol. Vanderlei Luxemburgo falou isso após a vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Cássio, goleiro do Corinthians, já tinha falado isso. Teve problema de torcedores atirando rojões na Vila Belmiro contra jogadores do Corinthians e do Santos. A gente está acompanhando uma série de manifestações da torcida que a gente tem que pôr um freio nisso. Tem ainda os torcedores da Gaviões da Fiel que foram buscar o Luan lá dentro de um motel e ameaçaram de morte. Tudo isso envolve o futebol, tudo isso envolve as autoridades que comandam o futebol, polícia, CBF, promotoria pública, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, os clubes, os presidentes dos clubes, a imprensa, os torcedores, as torcidas organizadas. É preciso acabar com essa violência, com esse ódio, e aconteceu justamente o que estava todo mundo falando. Vai ter uma morte. E teve uma garota de 23 anos que estava querendo acompanhar com a sua família o jogo de Palmeiras e Flamengo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. É um horror, né? Eu vi isso cedo, fiquei triste, toda a solidariedade, todas as nossas condolências à família. Estou vendo as postagens, as declarações de familiares. Tem uma prima que falou, garota, cheia de sonhos, perdeu a vida por causa desses loucos, foi atingida por pura covardia, a dor da família é imensurável, não dá para acreditar em tanta maldade nesse mundo. A gente vê briga de torcida há muito tempo, evidentemente. Agora, as torcidas organizadas, eventualmente envolvidas, se identificadas, elas também precisam ser punidas. Quer dizer, você não pode ter simplesmente uma punição na esfera penal para o autor do crime. É preciso que as torcidas que se envolvam por livre e espontânea vontade numa briga de gangue, que é disso que se trata,
elas tenham algum tipo de punição por parte dos clubes. Nesse caso, você tem o suspeito do crime já. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, teve o flagrante convertido em prisão preventiva pela Justiça. Já houve aí, portanto, uma reação rápida. Aparentemente, vamos aguardar aí todas as confirmações do caso, teria sido quem lançou a garrafa. Quer dizer, você jogar a garrafa no meio de uma confusão, você já está com possibilidade de incorrer num homicídio culposo, para dizer o mínimo, né, ou doloso, se for considerado assim no tribunal. A gente vê isso na política também. Lembra daquelas manifestações lá a partir de 2013? Chamei a atenção desde o começo. Meu primeiro artigo a respeito daquilo, ainda em junho de 2013, foi passe livre para a delinquência. Porque tinha uma coisa de passe livre, movimento passe livre, etc. E o que aconteceu? Estimulados por militantes que ficavam romantizando o quebra-quebra, os Black Blocs foram lá, soltaram um rojão e o que aconteceu? Morreu um cinegrafista, o Santiago Andrade. Quer dizer, se você fica estimulando o ódio com esse tipo de irresponsabilidade, com esse tipo de violência, alguém acaba morrendo. E muitas vezes é gente inocente que não tem nada a ver com aquilo. Então é claro que as autoridades precisam tomar providências. Agora, os clubes também precisam. E a gente tem que fazer os alertas para os torcedores. Futebol é esporte, é competição, é entretenimento. Não é ódio. Não é ódio a um inimigo, um ódio mortal que leva as pessoas à morte. Dá tristeza, né? Porque, enfim, eu jogo bola desde moleque, joguei nesse fim de semana. A gente quer a alegria do esporte, não isso. E em sua estreia na quadra principal de Wimbledon, a brasileira Beatriz Haddad Maia, Bia Haddad, sentiu dores nas costas e teve de abandonar as oitavas de final hoje contra a atual campeã Helena Rybakina. Nesta segunda, foi ainda no primeiro set. O problema foi sentido ainda no começo da disputa, no momento em que a brasileira perdia por 3-1 e trouxe à tona o receio que já pairava sobre a tenista em razão do seu histórico de lesões e do desgaste físico que vinha sendo acumulado ao longo do Grand Slam britânico. Bia chegou a voltar para a quadra após uma parada para o atendimento médico, mostrou o espírito de perseverança que a levou a fazer história em Roland Garros na França, assim como vinha fazendo em Londres, e se esforçou para continuar, mas as dores venceram a tenista brasileira. Após as primeiras trocas de bola, Bia levou as mãos ao rosto para conter as lágrimas, então avisou que não tinha mais como continuar. Recebeu um abraço de Rybakina, adversária, antes de deixar a quadra central aplaudida pela torcida. Apesar do ocorrido, a participação da brasileira já foi um marco histórico, uma vez que o Brasil não tinha uma representante nas oitavas do torneio londrino desde 1968, ano em que a lenda Maria Esther Bueno foi eliminada nessa fase. Bia buscava quebrar outro tabu e se tornar a primeira a chegar às quartas desde Maria Esther, que foi vice-campeã em 1967. Eu sou fã da Bia Haddad, torço muito pela recuperação dela. É chato pra caramba se machucar no esporte, principalmente quando você tá no meio de um jogo para o qual você se preparou tanto. Aconteceu isso com o Bruno Henrique nesse jogo Flamengo e Palmeiras. Bruno Henrique vinha de lesões, ficou um tempão parado, voltou, fez gol, estava nos braços da torcida de novo, sofreu agora entorse no joelho, tornozelo esquerdo, já começou tratamento, vai ficar de fora do jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil. Então é preciso ter muita força de vontade, muito amor próprio, muito amor ao esporte para se recuperar, porque são trabalhos longos de fisioterapia, mas valem a pena. A gente sempre lembra daquele gol do Branco, por exemplo, Brasil e Holanda na Copa de 94, depois de ele lutar tanto para se recuperar. Então tomara que a Bia Haddad consiga vitórias depois dessa recuperação, e o Bruno Henrique do meu Flamengo também. E assim termina mais uma análise dos fatos, que teve produção, edição e coordenação de Adriele Farias e da Laís Gotardo. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Valeu, Raiz e melhores ouvintes. Até amanhã. Valeu, boa semana. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.